A sugestão que eu passo e que a gente e por isso a gente usa no escritório é que o formato e dimensão de mesa ele seja diretamente vinculado ao tipo de gastronomia que é servida pelo chefe. Por isso que lá atrás, quando eu falava do entendimento do antes da arquitetura, né? A importância da gente poder entender que tipo de comida se serve, que tipo de operação se faz, também interfere diretamente em algumas decisões de projeto. E no caso aqui, o que eu estou trazendo ao longo dos próximos slides, eu não vou trazer um manual completo de dimensões e relações de medidas, mas eu vou chamar a atenção para vocês de algumas decisões de projeto que nós tomamos nos nossos projetos em função de experiência que a gente vem acumulando. Então, por exemplo, a mesa que a gente usou no Tanit é uma mesa que foi muito estudada em função de ser o primeiro restaurante do chefe Oscar Bosca e da gente se apropriar do espaço de se servir em função dos pratos que ele ia, de fato, oferecer. Então foram feitas algumas simulações com os pratos que ele já tinha definido, com o tamanho dessa cerâmica, com formatos que muitas vezes eram variados, mas que são variados, mas que de alguma maneira precisavam de uma apropriação ali do espaço, até que a gente chegou na medida de 60 de largura por 70 de profundidade. Então, nesse caso, você pode ter ao mesmo tempo ali algumas tapas de entrada, bebida e um prato principal que acaba ficando na sua frente, e você vai se valendo um pouco dessa dinâmica de pegar a tapa, usar o prato como um apoio. Nesse momento o seu prato é menor, e na medida em que o prato principal chega, você tem a bebida e um prato maior. Então o Oscar julgou que nesse momento ter 70 de profundidade era o ideal. É o que a gente tem aqui do lado esquerdo. Já no caso do Zedeli, que já a gente chega para fazer o terceiro ou quarto restaurante do grupo, eles já tinham uma coisa bastante mais sedimentada em relação a tamanho. A gente já não fez tantos testes assim, e justamente pelo fato do hambúrguer ser menor, geralmente tem um hambúrguer e um acompanhamento, que pode ser batata, geralmente e aí se compartilha, tá? O uso da mesa poderia ser menor. E nesse caso, é muito interessante que, de fato, a gente tenha o entendimento sobre o espaço em si, porque, eventualmente, uma mesa mais calibrada e menorzinha, destinada à operação em si, pode fazer com que você tenha mais uma ou duas mesas, e isso, no final das contas, no mês, tem um incremento de financeiro importante. Nos dois casos da direita, a gente tem as mesas vinculadas ao NIT, que é um bar de tapas, ou seja, é um bar que serve comidas em porções menores. Então você até tem um ou outro prato principal que foge um pouco essa regra, mas invariavelmente a gastronomia que o Oscar propõe ali é uma gastronomia dessa cultura das tapas, que são porções menores. Então basicamente você tem ali uma interação inclusive maior com os garçons, que passam na mesa com mais frequência a partir das escolhas que você vai fazendo, e para isso a gente poderia ter mesas menores, ou pode ter mesas menores. Não significa, inclusive, que você vai encontrar no NIT apenas mesas de 50 por 50. Lá existe uma variação de tamanho de mesa, mas em alguns casos essas mesas menores elas foram usadas, sejam no tamanho, na altura tradicional de uma mesa, né, que é para uma cadeira que é entre 73 e 75 centímetros, como também a possibilidade de você ter essa prancha de 50 por 50 numa altura de 90 a 1,10. O que varia a decisão de 90 a 1,10 é justamente a altura da banqueta. Tá? Então, o que vai fazer com que você tenha a opção de usar uma altura ou outra é a banqueta.